Bom, como é que eu vejo hoje? Ruim. A minha visão, no geral, é ruim. É ruim porque a igreja ela abandonou o evangelho. Uau. Isso de uma forma De uma geral. forma geral. Obviamente com Tem as as exceções. exceções, né? Mas a igreja, de forma geral, O que seria esse abandonar o evangelho, Borges? literalmente não se pregar o evangelho. Não se prega o evangelho, né? A igreja, ela... a igreja, no geral, no Brasil, e em alguns lugares de forma mais acentuada, tá muito ruim. Você acha que ela se tornou uma clínica gigante de autoajuda? De certa forma, sim. Eu acredito que sim. Mas tem lugar que já ultrapassou esse nível de ruim. Tá brincando. Eu fui agora ao Rio de Janeiro, final de semana agora. A gente inaugurou nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ir no Rio de Janeiro muitas vezes. A igreja no Rio de Janeiro é uma coisa à parte do resto do Brasil, do mundo. É verdade. Então, o que é a igreja? Não, obviamente, com as devidas exceções e as exceções no Rio de Janeiro, mas no contexto geral, o que é a igreja no Rio de Janeiro? É um lugar que as pessoas vão para rodar. Você não acha que o Rio de Janeiro o negócio é tudo meio no extremo? Ou é o extremo da bênção, ou é o extremo do ruim, tipo... Ou é muita bênção, ou é muito, muito ruim. Não tem, eu acho que pouco equilíbrio. Pouco equilíbrio. Mas imagine, olha só, o que é ser igreja para as pessoas no Rio de Janeiro? É um lugar onde você se reúne, o pessoal começa a tocar uma música lá, um negócio mais agitado, e a pessoa começa a rodar. A pessoa roda por horas. Uau. Mas isso num contexto pentecostal. Ultra pentecostal, né? Pois é, mas eu assim, ó, parece que o negócio meio que domina o geral, né? Eu creio que nas periferias, nas igrejas de... Tipo, eu não consigo ver um negócio desse na Barra da Tijuca, na maioria das igrejas, entendeu? Eu acho que mais coisa de periferia. As igrejas da periferia, mais pentecostais, eu acho que elas são assim, realmente. Mas vamos supor, por exemplo, não dá para você pensar num negócio desse aí acontecendo numa Lagoinha na Barra. Não, Entendeu? aí são as exceções. As exceções. Aí vem as exceções. Mas no Rio de Janeiro, a maioria das igrejas são pentecostais, realmente, como você está falando. É. E realmente eles estão mais preocupados com o reteté do que com qualquer outra coisa. Mas eu acho que até perdeu o nível de reteté, né? Porque reteté tem um limite. tem coisa que já não é mais reteté. Não tem lógica. Porque assim, ó... Virou atração. Eu me considero pentecostal. Eu sou o cara também que pula, que grita, que salta, que sapateia. Eu gosto disso. Mas não tem noção, não tem lógica você ir para um culto onde você só faz isso desde o início até o final. Uau. Ah, entendi. E assim, a pregação da palavra... Não existe. As pessoas não levam mais Bíblia. Pastor, corre o risco da igreja no Brasil ser confundida com uma palestra de coach motivacional? Nós corremos o... Não, ele está falando de algo mais grave. Mais grave. Pior. Eu te entendi, ele está falando de coisa pior. Ele está falando de algo que fugiu Perdeu do a padrão de centralidade. igreja, né? Agora Perdeu olha a só. centraliza- Agora a olha só. centralidade. Não, isso é muito mais grave. Ele tá, pelo que eu entendi, vê se eu estou errado, Borges. Você está falando de algo que fugiu do padrão de igreja. Perverteu o evangelho. Uau. Uau. É uma perversão do evangelho. Então, se você for olhar para uma pessoa que está de fora, qual que é a visão que a pessoa tem de evangelho? Não é aquilo, não é o que está na Bíblia. A ideia de evangelho que as pessoas têm é total. Por quê? Porque, de certa forma, a igreja, no contexto geral que nós estamos falando, ela expressa o que é o evangelho. Então, se você for perguntar para uma pessoa... A melhor forma de você saber a conduta de alguém é você perguntar para quem está fora. É como Paulo diz, né? Você vai levantar um obreiro, um presbítero, pergunte aos de fora. Então, pergunte para alguém de fora o que é a igreja evangélica. O que ele tem na cabeça quando ele pensa em igreja evangélica? A primeira resposta. A primeira resposta. Qual seria a resposta de uma pessoa de fora? Diante dessa igreja? Eu sei o que ele não diria. O que Ele não diria isso, olha, é um povo que decidiu dar a vida e servir a Cristo. Uau. Ele não falaria isso de forma alguma. Agora, então, ou seja, aí o que eu vejo? Existe desde que o evangelho foi pregado aos gentios, isso por Paulo, né, lá no primeiro século, houve uma tentativa desde lá de perverter o evangelho.
Então, se você vai ver que Paulo fica o tempo todo reclamando em suas cartas, porque ele ia, pregava, ele fundava uma igreja ali, estabelecia uma igreja, aí vinham os judaizantes. Entravam no meio da igreja e diziam assim, olha, o que Paulo pregou para vocês? Não, Paulo pregou que a salvação é pela fé. Não, tem que guardar a lei. Porque se vocês não guardar a lei, vocês não são salvos. Se você não for circuncidado, sua salvação não vale. Quando Paulo escreve aos Gálatas, corrigindo esse erro, ele já diz, isso aí não é o evangelho. Vocês estão Mas distorcendo. que há alguns no meio de vós que estão pervertendo o evangelho de Cristo. E ele fala quem vos levou tão rapidamente, né? A deixar o evangelho, né, e partir para esse outro negócio que não é evangelho. Mas nós estamos falando de algo sutil lá. Só que se você for ver... Porque lá nós estamos falando de pessoas que saíram do judaísmo meio que querer continuar nele. Continuar nele. Ou seja, ainda tem um padrão moral elevado da coisa. Seria tipo um católico que veio para o meio evangélico e ainda quer guardar os princípios do catolicismo. Exatamente. Que são contrários aos princípios protestantes. Uau. Mas aí você vai ver que em toda a história, de tempo em tempo, Deus teve que levantar... Porque assim, ó, as pessoas falam de uma grande reforma, que é a reforma protestante com Martinho Lutero. Mas, no meu ponto de vista, são várias reformas. Porque, de quando em quando, a impressão que eu tenho é que Deus tem que pegar e dizer assim, ó, volta... Que vamos alinhar. Vamos alinhar. Entendeu? Então, ou seja, se você for ver, eu vejo novamente Deus trazendo de volta. Só que toda vez que Deus traz de volta, não volta tudo. Não volta o todo. Alguma coisa se perde. Não, muito se perde. Muito se perde. Então, ou seja, a maior parte se perde. Mas aí Deus tem sempre um remanescente. Ó, vou trazer vocês de volta. Quando nós olhamos para o Apocalipse, e a carta às igrejas, às 7 igrejas, a maioria dos teólogos, eu também concordo plenamente, que as 7 cartas também falam do tempo da igreja na Terra. São os períodos da igreja na Terra. 7 tempos. Os nomes dessas igrejas em grego vai dar essa ideia, né? Exatamente. Éfaso, Desejada, Exatamente. a igreja do primeiro momento ali do primeiro século, né? Isso. E nós chegamos na última igreja. Laodiceia, que é a ideia da igreja governada pelo povo. É o juízo do ímpio. Né? Exatamente. O que nós vemos nessa carta? Primeiro, uma igreja que não consegue se enxergar, porque ela diz assim, ó, eu sou rica e estou abastada, não tenho falta de nada. Aí Jesus diz assim, ó, você não sabe, mas você é miserável, pobre, cega e nua. E aí, o mais complicado para mim é Jesus no final dizendo assim, olha, eu estou na porta e bato. Para você bater numa porta, você tem que estar do lado de fora. Certo. Só que aí, Jesus diz assim, eu estou na porta e bato. Aí ele diz assim, ó, se alguém abrir a porta, então eu vou entrar e eu cearei com ele. Não com todos. Não com todos. Então, ou seja, do meu ponto de vista, se você me disser assim, a igreja tem conserto, nesse sentido de voltar para o evangelho? Não. Uau.